Olá, tudo bem? Hoje, nesse vídeo, eu vou contar um testemunho de fé que aconteceu comigo há um tempo atrás, por causa de uma havaiana que eu tomei uma correção do Senhor, mas que edificou muito a minha vida e me abençoou muito. Vamos lá a essa história. Senta que você vai se emocionar com esse testemunho. Há muito tempo atrás, eu estava fazendo um curso, técnico, e eu estava desempregada na época e fazendo esse curso para, mudar de carreira, mudar de profissão. E fazendo esse curso técnico, porém, se passaram-se 2 anos fazendo esse curso e eu ainda estava desempregada. Porque tinha que fazer o curso à tarde e não conseguia um emprego, que fosse meio período. Nesse processo, eu tinha uma Havaianas que eu gostava muito, só que ela quebrou. E nisso eu fiquei muito, muito triste porque eu estava sem Havaiana. Para você que não sabe o que é uma Havaiana, para uma pessoa baiana, tem que saber disso. Nós baianos amamos ter sandália Havaianas e usamos para tudo e usamos em vários lugares. E nesse tempo eu ficava, me perguntando por que que eu estou sem uma Havaiana. Meu Deus, eu sempre tive Havaianas e eu sou daquelas que gostam de Havaianas de modelos diferentes, Sempre compro um modelo diferente. Mas como estava desempregado, não poderia comprar essa Havaiana. E foi, se arrastando esse processo, e não só por falta da Havaiana, mas o que estava faltando naquele momento, assim, mais estava me impactando, era uma Havaiana que eu queria comprar. E foi se passando o tempo, eu fui me entristecendo, esquecendo das promessas do Senhor, Aonde o Senhor nos convida a não ficar preocupados, com coisa alguma, atribulados com coisa alguma, mas eu, na minha falta de maturidade na época, fiquei só pensando nisso. Eu tenho que comprar essa Havaiana, eu tenho que conseguir dinheiro para comprar essa Havaiana. Como é que eu posso ficar sem uma Havaiana? E foi se arrastando, como eu disse, eu muito triste, amargurada, sem visar o propósito maior, que é o Senhor, e a sua provisão. Esqueci, das palavras que eu já tinha lido, ouvido, e fiquei focando só nisso. Quando chegou um dia, eu não estava aguentando mais, fiz uma oração, daquelas orações que você faz quando você está já cansada, triste, de verdade. Eu chamei o Senhor e me derramei de verdade em sua presença. Contei tudo para o Senhor, como a Bíblia nos convida a fazer, Conta tudo ao Senhor em oração que Ele ouve. E eu fiz uma oração, porém com um coração muito triste, e disse ao Senhor, eu não posso desacreditar que eu estou sem uma sandália havaiana que eu quero comprar e não tenho dinheiro neste momento para comprar. E me derramei em lágrimas, chorei muito, planteei, assim, durante minutos, que eu nem foi incontáveis, para quem tá triste não sabe nem quanto foram os minutos. E durante todo esse processo da oração, eu caí, na besteira, nunca faça isso, de questionar ao Senhor o porquê, de muitas pessoas prosperarem e você não está prosperando, no caso eu, na época. Aí eu peguei e caí na besteira de falar ao Senhor, como é que pode isso? Vários ímpios prosperando. E nisso eu ainda citei o nome de algumas pessoas, que eu conheço, que não são, na presença de Deus. Gente, volto a dizer, na época eu não tinha essa maturidade, eu era mais jovem, e eu questionei isso diante do Senhor. Porque muitos ímpios estão prosperando e eu não estou prosperando. Nesse momento, que eu estava desempregada, já ia fazer 2 anos, porque eu estava fazendo um curso técnico. E aí chorei por horas, e encerrei minha oração, ainda um coração amargurado, triste. Porém, detalhe, nessa época que eu estava fazendo esse curso, a gente estava no processo de 15 dias de férias, para voltar de novo ao segundo semestre, que era já o segundo semestre final para terminar o meu curso técnico. Em casa, ainda triste, depois de uns 3 dias, 4 dias da minha oração, mas ainda estava muito triste, segundo, devido a essa situação de não poder comprar essa Havaiana, de estar desempregado e orando ao Senhor, pedindo emprego de meio período, que é difícil aqui na minha cidade. Então, eu recebo uma ligação de manhã, do nada. Um colega que fazia curso comigo, na época, e que ele é pastor, até mesmo, de uma igreja, Assembleia de Deus, numa cidade aqui perto da minha cidade. E ele era da minha sala, fazia o curso comigo, e nunca me ligou, não tinha o costume de me ligar, mas sabia que eu era cristão também, porque a gente já tinha conversado, na sala, falando sobre nossa fé e tal. Quando chegou um dia, ele me ligou e falou assim, alô, Adriana, tudo bom? Você está bem? Aí eu falei assim, claro, como todo cristão, a gente aprende que não importa a diversidade, nós estamos bem, contanto que estejamos com o Senhor. Eu disse a ele, sim, estou bem. Até Lázaro, o nome dele. Eu nunca contei isso pra ele, gente. Ele vai, se ele ver um dia meu vídeo, ele vai saber, que eu tô falando dele.
E ele falou assim, olha, eu estava aqui agora orando e Deus mandou eu te mandar, né, falar algo, te dar uma palavra. Você aceita? Por que desse você aceita? Porque eu sou, né, de uma igreja que a gente não trabalha tanto com essa questão de dar revelação, né? Revelações espontâneas. A igreja que eu frequento, né, o templo que eu frequento, a gente acredita na revelação, claro, sim, que tem irmãos que têm dons de revelação, mas que a gente fica mais se atendo à revelação da palavra de Deus, dentro da palavra mesmo dita, pregada ali no momento. Aí ele, como sabe que eu não sou, né, de uma igreja assim que trabalha com tantas revelações assim, como a Assembleia de Deus, ele falou assim: eu posso falar a palavra de Deus que Deus mandou eu te dar nessa manhã? Você está bem? Aí ele fez a pergunta. Aí eu disse: estou. Ele perguntou 2 vezes. Mas, né, estava muito triste, né? Mas eu estava dizendo que estava bem porque eu sabia que ia ficar bem. E ele falou assim: olha, Deus mandou te dizer, agora aqui que eu estava orando aqui na igreja, que para você ler o Salmo 37 todo. Aí eu falei, o Salmo 37, ele falou, que é para você ler o Salmo 37 todo, mas que era para você focar no 5, que ele estava mandando te entregar o Salmo 5. Gente do céu. Na hora eu estava, né, muito triste, amargurada, eu falei, tá bom então, obrigada, eu vou ler, né, a palavra, já que foi o Senhor que mandou, eu vou ler. Aí ele falou, tá bom então, eu te vejo, né, daqui a uma semana, né, que era 15 dias, no curso, tá bom? Fica em paz, fica com Deus. Eu, tá bom, beleza. Desliguei o telefone, corri para pegar a Bíblia para ler. Gente, tudo que eu falei na oração com o Senhor, questionando, né? Porque os ímpios estavam prosperando, questionando o porquê eu estava naquela situação, Deus me deu através do Salmo 37. E eu te convido, sempre que você estiver com uma dificuldade, precisando de algo da parte de Deus, tiver até mesmo sem esperança de que vá acontecer, né, o que você está buscando, você lê o Salmo 37, que diz assim, eu vou ler só até o versículo 7, mas você pode ler todo, que como ele falou, o Senhor me deu o Salmo todo, né, o 37, que diz assim, Salmo 37, 1, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenham inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve defiarão como a relva, e murcharão como erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Agora vem o 5 que ele falou que Deus mandou eu focar, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que maravilha! Tudo que eu precisava naquele momento, o Senhor falou no meu coração. Vamos ao 6 que diz assim: fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa dos que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira e abandona o furor. Não te impacienteis. Certamente isso acabará mal. Que salmo maravilhoso esse Salmo 37. Desse dia, eu li o Salmo 37 todo. O Senhor, através do Espírito Santo, encheu o meu coração de fé naquela época. E eu comecei a mudar a minha oração. Parei, né? Pedi perdão ao Senhor, claro. Me ajoelhei, clamei a Ele. Falei, Deus me perdoe por eu ter, né? Falado aquelas palavras no momento de raiva, no momento de chateação. E comecei a acreditar, né? Nas promessas do Senhor. E não deu outra. Comecei a mudar minha oração, comecei a crer mais ainda. E naquele tempo ainda, não demorou muito, passaram-se um mês, né, que meu coração se encheu de fé. Eu comecei a orar, comecei a declarar a palavra de Deus sobre a minha vida e o emprego que eu pedi a Deus. Gente, sério, o emprego que eu pedi a Deus, com todos os benefícios, no lugar que eu queria, tudo certinho como eu estava orando, o Senhor me deu. E foi de uma forma maravilhosa, assim, que vocês não têm igual. Eu fui indicada para essa empresa, né? Do nada, assim, uma pessoa me ligou e falou assim, tá precisando trabalhar? Eu falei, tô precisando trabalhar. Ah, tem uma vaga de emprego lá que é para trabalhar a zero hora, você quer? Eu falei, gente, tudo que eu preciso, porque eu estou fazendo um curso à tarde e não posso trabalhar, né, nesse período. Então tem que ser realmente um emprego de 0 hora. Fui lá, né, pela essa indicação, fiz a entrevista, passei, comecei a trabalhar no outro dia e foi um emprego, assim, um tempo maravilhoso na presença de Deus nesse trabalho. Eu fiquei 2 anos e 2 meses. Foi só vitória e eu pude glorificar mais e mais o Senhor por essa bênção que o Senhor me deu. Então, fica aí para vocês esse testemunho meu, que foi uma bênção.
através, né, que Deus me deu através do Salmo 37, né, que usou esse irmão abençoado, esse pastor da Assembleia, Lázaro, para me edificar, né, edificar a minha vida através da palavra de Deus. Então, toda vez que você tiver precisando de algo da parte do Senhor, ficar sem esperança, né, tentar até mesmo questionar o Senhor, porque os ímpios prosperam, leia o Salmo 37, que eu tenho certeza que Deus encherá o seu coração de fé. Fica aí o meu testemunho que tenha, né, edificado, né, a sua vida e que você possa a cada dia ser próspero no Senhor, porque como diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Ele que não pode faltar em nossas vidas. Obrigada por assistir meu vídeo, que Deus nos abençoe.